Hoje nós vamos trazer aqui para o YouTube um tema que nós achamos realmente importante para esse início de carreira, né? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre como se planejar financeiramente no início da carreira. E a gente sempre gosta de trazer esse tema porque é muito comum que no início da nossa carreira médica a gente vá esmagadoramente das vezes começar a nossa carreira com plantões. Porque o pronto-socorro, quer queira, quer não, é o principal lugar que a gente consegue um plantãozinho mais rápido, consegue fazer uma grana mais ali à vista, porque tem alguém querendo passar. Então, volta e meia, é muito mais comum que a gente comece pelo plantão e seria ali o meio de trabalho mais recorrente. Uma coisa que muito recém-formado comete, né, um erro, que é a gente começar a precificar tudo na nossa vida como um plantão. Então, às vezes você chega e fala assim, eu vou comprar esse tablet, ele me custa 3 plantões. Eu vou comprar um celular novo, ele vai me custar 4 plantões, 5 plantões. Tem um mínimo, um máximo que a gente consegue fazer, que é 60 plantões, em tese, se você trabalhar 24 horas por dia. E também a gente esquece que nem sempre a gente vai receber no tempo adequado, e a gente também quer tempo de lazer, tempo em casa. Então, a gente precisa pensar muito sobre como a gente quantifica o nosso tempo e não quantifique seu dinheiro pela quantidade de plantões que você dá. Quando você faz isso, do jeito que você falou, acaba que você vai pegando aquela carga de plantão, lotando a sua vida para pagar as coisas que você comprou e aí você já tá perdido, você já tá realmente vivendo de plantão. E a nossa ideia hoje é não deixar a pessoa ir lá e ficar só nesse ciclo de plantão, 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 que seria a corrida dos ratos do plantão. Justamente. E ainda pensando naquela questão, né, que for uma coisa muito mais cara, isso tende muito mais. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. Eu consigo, a prestação vai ficar, sei lá, 1.500. Então, são 2 plantões por mês. Ou seja, você já está comprometendo uma renda futura muito grande por uma quantidade de meses que você nem consegue, de fato, contabilizar. Porque você não sabe como vão ser os meses futuros, né? E muitas vezes também tem aquele lance de que, eu quero entrar para residência, mas aí esse ano eu vou trabalhar, e aí ele compromete o plantão dos próximos 5 anos, e aí como que ele está na residência e ainda dá esses plantões? Então, realmente, essa dependência de plantão, essa dependência de precificar tudo que você vai comprar com a sua hora de trabalho, sem pensar que você tem uma quantidade de horas de trabalho limitada, e você também tem que tirar um tempo para você, acaba você entrando nesse ciclo vicioso. Muitas das vezes também a gente quer ir antecipar muitos sonhos, né? A gente sai de um patamar que a gente estava ali trabalhando, estava ali estudando, ganhando muito pouco, ou às vezes nada, e de repente você estava aqui e você sobe para cá. E foi muito difícil entrar na faculdade de medicina, foi muito difícil esses 6 anos, né, de vivência, e na hora que você recebe seu primeiro salário, você quer poder fazer tudo que você teve vontade de fazer. E não, o dinheiro ele não leva desaforo, né, que a gente sempre fala. Então, se você gastar naquilo, você vai ter que trabalhar para pagar por aquilo. Então, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é sempre viva um padrão abaixo, né, daquilo que você está ganhando, para que você possa, né, guardar um pouco aí para o seu eu do futuro, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, mas também pensando no seguinte fato de que a gente não pode gastar, né, tudo que a gente ganha, porque tem várias instabilidades quando a gente pensa na carreira médica, principalmente no início. E aí entra muito nessa parte de desorganização também. É muito comum a gente mudar esse padrão de vida, não ter um planejamento, né, não organizar isso, e aí às vezes você fica dependente daquele salário, e se acontece qualquer coisa, a prefeitura não te paga, muda a OS, né, igual tá mudando recentemente aqui no nosso estado, uma das OS de um dos hospitais de referência que tá mudando, né? E aí tá sendo falado aí na questão de um calote que vai judicializar, pode ser que saia, pode ser que não saia, mas se você depende daquele dinheiro, só daquele salário para poder pagar, se você já comprometeu essa renda futura, você fica realmente muito desestabilizado financeiramente. Isso acaba sendo muito negativo, né? Sim, até quando a gente pensa em ficar preso, né, em um ambiente de trabalho. Porque talvez na primeira e na segunda semana, aquele lugar parecia muito bom de trabalhar. Depois, quando você foi conhecendo a rotina, vendo as coisas que faltam, as que não faltam, quantidade de paciente que você atende, a equipe mesmo em si, a distância da sua casa, o que você tem que abrir mão ali, e até como é o seu relacionamento ali, né, com a sua chefia e a forma com que você recebe, se você já faz um compromisso muito maior aí para o futuro, você também fica preso ali sem poder trocar de plantão e sem poder tentar outras oportunidades porque você já fez um compromisso financeiro. Então, é uma outra coisa que a gente tem que avaliar muito. Então, saber muito bem, né, qual vai ser seu objetivo. Então, assim, pensando na organização financeira, você tem que ter um objetivo claro,
você tem que entender para que você quer aquele dinheiro, você precisa entender quando você vai receber o seu salário, né? Porque, às vezes, a gente acha assim, eu vou começar a trabalhar hoje e em 30 dias o dinheiro entra na minha conta. Nem sempre é assim. O meu primeiro salário, ele demorou aí mais de 60 dias para cair. Não sei como é que foi o seu, mas... No meu caso, eu peguei, não foi um primeiro salário, né, que eu peguei plantões, eu não peguei nada fixo, e eu tava fazendo cobertura. Uns foi à vista, uns a pessoa falou que ia pagar no mês, foi pagar 2, 3 meses depois, então realmente a gente comprometer uma renda que a gente não tem, acaba sendo muito difícil. E aí tem até aquela história que a gente já até contou muito nas lives, né, que teve uma vez que eu fui no Natal, eu fui receber o salário, já era estável, a prefeitura nunca tinha atrasado, pagou todo mundo, mas não me pagou não por questão de atraso, não me pagou por questão de contrato, porque meu contrato tinha estourado o valor máximo e precisava de um novo contrato. Mas aí era época de final de ano, de férias, e aí não ia ter como fazer um novo contrato no final de ano. Aí só ia fazer um novo contrato em fevereiro. Então eu fiquei o mês de janeiro inteirinho sem receber meu salário. Se eu ficasse dependendo daquele salário lá, para não poder pagar minhas contas, para não poder fazer minhas coisas, aí, cara, realmente eu tava lascado, porque eu até trabalhei mais naquela época para poder juntar uma grana maior, aproveitando dos feriados do final de ano, e acabou que eu fui receber isso 2 meses depois. Então, realmente, pensar sobre isso é muito importante, né? Sim, com certeza. E aí entra num ponto-chave que a gente sempre bate na tecla, que inclusive lá no nosso Instagram a gente está trazendo muito conteúdo sobre isso, que é sobre a importância do planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, ele é a base para a gente poder sair dessa rotina de insegurança, porque muitas vezes essa insegurança causa problemas até como ansiedade. Você fica tão ansioso quando você escuta apenas uma notícia de que seu salário foi comprometido e você tem que pagar as contas, que você já fica... Às vezes você já nem dorme direito, né? Então, o planejamento financeiro, ele entra muito como essa ferramenta de você lidar e não cair nessa corrida dos ratos aí, dos plantões, né? Quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente está pensando em um plano de ação, a gente está pensando, então, numa solução para nós. Então, assim, eu posso até dar uma visão bem clara. Eu tive agora, recentemente, isso vai acontecer com todo mundo, quando a gente está nessa questão de trabalho, uma troca de OS também na empresa que eu trabalho. Então, a terceirizada que eu trabalho perdeu o serviço e outra ia entrar. Então, eu fiquei sabendo, tipo, um mês antes. E talvez eu poderia perder todos os meus plantões. Você já imaginou, de um dia para o outro, você simplesmente perder todos os seus plantões? Isso é muito possível pela forma com que funcionam os vínculos trabalhistas. Se troca uma chefia, ela pode mudar todo mundo de plantão. Se troca a empresa responsável, ela pode trocar todo mundo. Se troca a diretoria do hospital, ela pode querer algo novo, né? Isso igual está acontecendo, como o Mascote falou, em um hospital aqui também em Goiás. Então, assim, vocês precisam pensar sobre isso, sabe? A gente não tem uma estabilidade. O planejamento financeiro, ele é essa porta que pode gerar pra gente uma instabilidade a longo prazo. Porque eu não fiquei preocupada, porque eu tinha uma reserva de emergência bem formada. Eu tinha outros vínculos, né? Então, ter mais de um vínculo trabalhista também é muito bom para que seu salário não venha só de um lugar. E dentro do planejamento, a gente tem que ter um plano para quando o plano não dá certo. Então, planejar financeiramente é isso. Ele muda, o plano pode mudar ao longo do tempo, mas você sabe onde você quer chegar. E fazer isso desde o início da carreira, a gente usa o maior artefato que a gente tem dentro do planejamento financeiro, que chama o tempo. Ele é o nosso maior auxiliar. E eu sou a prova disso, né? A prova viva. Porque se você entra lá no nosso Instagram, todo mês, tem alguns dias no mês que eu posto como está a minha alavancagem de patrimônio, né? Como que o meu patrimônio tem crescido, os dividendos que eu tenho recebido. Por quê? Porque eu faço isso e desde quando eu comecei a receber o meu primeiro salário. E criei um hábito. Então, o planejamento financeiro tem muito a ver com hábito. Se você começa o quanto antes, né? Que é o tempo, que é o nosso artefato. Mas se você faz isso com constância, você não vai ter problemas financeiros futuros. Então, mesmo se eu perdesse meu emprego, eu estava garantida, eu estava tranquila. Eu poderia, inclusive, me sustentar aí por mais de um ano sem nenhum dos meus vínculos trabalhistas. Poder falar isso é muito... confortável, né, Lu? E é aquela possibilidade de que você pode dormir a cabeça tranquila, que você tem dinheiro suficiente para se reestabilizar caso alguma coisa aconteça, né? Sim, aí você não precisa aceitar aquele plantão naquele lugar que você não gosta de trabalhar, aquele plantão no ambiente que você não se sente bem, ou faltando coisas, ou com aquele chefe que fala no seu ouvido.
Então, assim, atendendo em algum lugar que às vezes é até mais perigoso ou longe da sua casa. Não, eu tinha tempo para poder me estabilizar, parar para pensar e ver o que eu iria fazer na minha vida. Então, isso faz muita diferença. E aí entra um dos grandes pontos que a gente estava falando, né, sobre a importância do planejamento financeiro, que é até na hora de você escolher o trabalho que você quer, poder escolher trabalhar com mais qualidade, trabalhar com menos pressão e no lugar que você fique confortável. Aí você consegue até entregar uma medicina melhor, porque às vezes quando a gente está naquele lugar que é, nossa, que é terrível de trabalhar, que você está insatisfeito, às vezes você tá estressado, você pode acontecer de descontar na equipe ou coisa do tipo, porque eu já ouvi isso várias vezes, né? Você tá trabalhando e a equipe chega e fala pra você, nossa, não sei quem tá o estresse só. Ai, não fala com o doutor não sei o que lá não, que ele tá terrível. Então, muitas vezes a pessoa tá passando por tanta coisa que ela não queria estar ali, mas ela tá ali porque ela é obrigada. Então, o planejamento financeiro muda até essa relação mesmo, né? Então, você pode até ser um médico melhor no seu trabalho, pelo simples fato da sua vida financeira estar bem controlada. Você deita a cabeça no travesseiro melhor, né? O seu sono é melhor quando você tem um planejamento financeiro, onde qualquer adversidade que venha acontecer, seja positiva ou seja negativa, você está preparado. Porque positivas também podem acontecer, né? Às vezes uma mudança de estado, às vezes trabalhar em um lugar que você não estava pensando, sai uma bolsa para alguma coisa que você estava sonhando ali. E se você tiver dinheiro para isso, você também consegue realizar esse sonho. Então, faz muito sentido a gente se planejar, né, dentro da nossa vida, no quesito geral, para que a gente esteja preparado tanto para realizar nossos sonhos, tanto para coisas ruins que podem acontecer, né? E também ter uma boa relação aí com todos que nós trabalhamos, né? Isso. E aí, para a gente também não falar só da importância, né, como o objetivo hoje é trazer um pouquinho aí para vocês como fazer isso, a gente vai dar uma leve pincelada aqui, né, sobre quais etapas iniciais. E eu acho que eu começaria basicamente pelo orçamento. Você tem que saber quanto que você vai ganhar, você tem que saber quanto você vai receber, mas você também tem que saber quanto você gasta. Então, o orçamento é o pilar para a gente começar isso aí. Quando a gente vai falar sobre finanças, a primeira coisa que a gente tem que saber é viver, né, um padrão abaixo, que é o que eu falei. O que seria viver um padrão abaixo? Eu vou lá e eu ganho X reais, só que eu vivo com 0,5x. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa mobilidade, entender para onde está indo seu dinheiro, entender o quanto que você ganha, porque muitas das vezes o médico não sabe nem quanto que ele ganha. Porque você chega lá e fala, o plantão, ele é X, mas está descontado os impostos? Ele é à vista? Ele é bruto? Então, você precisa ter noção real de quanto você ganha líquido e você precisa ter noção de quanto você gasta e com o que você quer gastar. Porque a gente sempre fala assim, que a gente tem que pensar no amanhã sem esquecer o hoje. Então, eu tenho que poder ter coisas que são confortáveis para mim, ter uma vida que faz sentido, ter um estilo de vida que faz sentido, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar ali no meu eu do futuro, né? Na minha aposentadoria, onde eu gostaria de chegar, quanto, né, de patrimônio eu gostaria de acumular. E para a gente pensar sobre isso, a gente tem que ter um orçamento muito claro, entender para onde está indo o nosso dinheiro e entender também quanto de dinheiro entra, né? Exatamente. Então, um exemplo prático disso, né, é que na maioria dessas PJs que a gente entra, e hoje em dia, a maioria dessas OS são PJs que você tem que entrar dentro dela para poder trabalhar, e eles descontam ali uma média de 15%. Então, num plantão de R$1.000, só 850 é seu. E aí, se você pensar que você deu 10 plantões, achando que você tem 10 mil, vai lá e gasta 10 mil, você já tem uma dívida de 1.500, porque 1.500 não é seu, 1.500 fica guardadinho ali para o imposto, que já come direto. Então, o orçamento é o que vai te mostrar isso aí. E aí, qual seria a outra dica, Lu, que você gostaria de dar pro próximo passo? O próximo passo é a gente ter muito claro aí o nosso eu do futuro, né? Eu sempre falo muito sobre isso, que a gente tem que viver um padrão abaixo. Esse padrão, ele vai mudar ao longo da vida. Quando você tá na residência, é diferente de quando você, por exemplo, tirei um ano para trabalhar. É diferente. Eu formei, já terminei minha residência e vou começar agora realmente um acúmulo de patrimônio. Então, cada um desses momentos podem mudar as porcentagens que a gente decide. Mas sempre, dentro do seu orçamento, você precisa ter ali um dinheiro direcionado para o seu eu do futuro, para as metas que você gostaria de alcançar. A gente tem uma metodologia muito clara, né, dentro da nossa mentoria para explicar como a gente deve fazer isso. Mas o que eu diria para você é, sempre tenha um dinheiro voltado para o seu eu do futuro e viva um padrão abaixo. Esse é o principal foco. Você está saindo, né, de uma realidade que você era estudante, ou seja, na maioria das vezes você não tinha dinheiro, você vai começar a ganhar dinheiro. É muito mais fácil a gente começar um controle desde o primeiro dia e do primeiro salário, do que você chegar lá e tá ganhando um valor, né, tipo, sei lá, você tá lá ganhando 10 mil, de repente ter que viver com 3.500,
que é a bolsa da residência. Então vai ser muito mais doloroso. Se você aprende e desde o começo a guardar um dinheiro voltado para o seu futuro, vai ser muito mais fácil toda a caminhada da sua vida. E caso aconteça algo e você perca um pedaço da sua renda, você cabe nos outros porcentagens, né? Eu particularmente sempre falo que o dinheiro que a gente deveria guardar tem que ser em torno de 30% do nosso salário. Mas é claro, varia de acordo com o momento de vida que você está vivendo, né? Então é isso aí, pessoal. Basicamente, as dicas de hoje aí para vocês seriam: façam um orçamento, saiba o quanto você ganha, saiba o quanto você gasta, sempre guarde uma parte do que você ganha para você investir, e aí você começa a estudar, se planejar para poder investir isso com saúde, né, Lu? Para poder cumprir os seus objetivos ou até mesmo para sua aposentadoria. E aí você conta pra gente, você já tem um planejamento financeiro bem definido? Você já está fazendo um bom planejamento das suas finanças aí? Conta aí, deixa aí nos comentários pra gente, beleza?